strongest team we play against. They have a lot of quality in every position and work very well as a team. So we need to be prepared for everything. And yeah, I know a lot of players of them, but I never speak to players I know before the game because I want to stay focused on our plan, which we have from the Mister, and how we prepare our game. So after the game, of course, I will have a small chat with them, but in the game we are no friends. RTP? Hello, Julian. João Miguel Nunes, RTP. What do you fear most in Bayern? And I would like to ask you too, if right now, after the game against Barcelona, do you put Benfica in the two favorite teams to go through? The first question I didn't understand, sorry. What do you fear most in Bayern? What I fear most? Yes. Okay. I don't think we have a fear of Bayern. Of course, we have many things to watch out. They have a very strong ball possession game. They are very dangerous in front. They have individual very strong players which can make the difference. We need to defend Todo Schunsch like all together and yeah, stay compact and don't give them a lot of space. And the second question was, I'm sorry. Right now, after the game against Barcelona, Benfica. Okay. We really try to look game by game. Of course, we are in a good position now. But everything can change in just one game. So for us is really like the goal now to make a big game tomorrow in our stadium with our supporters and yeah, to take a good result and then we will see. Yeah. TV? No? Atento, principalmente porque são uma equipa muito ofensiva, acaba também por referir que, e atreve-se a dizer essas palavras em português, todos juntos, o Benfica tem que ter uma defesa sólida para conseguir travar este Bayern. You think this is an important game for that goal that you have to show to the national coach you have the qualities and you are ready to come back? Yeah, of course. I think it's a big game for all of us to show to Europe what Benfica is capable of doing. But of course, for me as well, I will try to do my best to help the team. And I think the national team coach will watch that game. So if we will play good as a team, it will also be good for me. TV? Julian Weigl a admitir que é um daqueles jogos onde todos os olhos estão postos nos jogadores em campo e que é por isso também a admitir que poderá ser um bom jogo para se mostrar e poder voltar à seleção alemã. Yeah, I think I developed in a lot of things. In the beginning, it took me some time to adapt to the style of playing. The Mister likes to let his teams play, and also what he asked me to do on the pitch. I think I developed a lot in being aggressive and winning balls in the midfield. And yeah, I feel very confident in his way of playing now. And I think everybody can see this, that I'm in a good moment and feel very well here. So yeah, I think this changed. I developed a lot and it worked together. Sometimes it needs some time to adapt, and I think at the moment we are on a good way. But it's just the beginning of the season. So I would like to continue like the way I do and show what I can bring to the team. 0-0. A falar dos números que já leva no Benfica, inédito na carreira, 4 assistências e 2 golos. So, Julian, I would like to ask you about your past in Germany before Benfica. So you played for Borussia Dortmund, big rival of Bayern. And before, maybe an even bigger because it's a city rival. You played in Munich and you were brought up in Munich. So do you see Bayern as a personal rival, a personal rivalry? Yeah, it's a rival to me. I'm not afraid to say that because like my club I played for, we always had less conditions. Like the Bayern family also always had the
the bigger trainings ground and the bigger campus, and we were like the small club on the other side of the street. And but in the youth, we were always fighting with them for the first place. So I know this rivalry since I'm young. So we always fight against Bayern in the games, and in Dortmund it continued because we were the club which fight for the first place. And yeah, that's why it's a special game for me, but I think for all of us, being in the Champions League, playing these big games in a full stadium, Stadio da Luz, I think there is nothing better. Mais uma pergunta para o Júlio? Responder que existe Muito uma obrigado. grande rivalidade, que é um jogo especial para Julian Weigl, que representava o Borussia Dortmund antes de estar no Benfica. Bom, vamos então agora passar. Faço perguntas para o Mr. Jorge Jesus, BTV, podemos começar. Jorge Jesus, em direto para a BTV, pergunto-lhe, aquilo perguntava Weigl, se é o jogo mais difícil para o Benfica da temporada e caso o Benfica consiga amanhã um ponto, se é um resultado satisfatório. Bom, boa tarde a todos. Nós temos a consciência dos adversários que nos calhou nesta fase de grupos e concretamente o jogo da manhã, que a equipa, todos neste momento, todos, nem toda a gente tem essa mesma opinião, mas a grande maioria tem que neste momento é a equipa mais forte do mundo, não é? Eu também penso da mesma maneira, não. E a minha classificação desta equipa neste momento ser a melhor, não porque tenha os melhores jogadores do mundo que outras equipas não têm, se calhar o Paris Saint-Germain tem melhores jogadores individuais, mas não é como equipa, não é como a equipa do Bayern de Munique. A equipa do Bayern de Munique é uma sustentabilidade entre o trabalho técnico, o trabalho tático, uma ideia de jogo defensiva e ofensivamente, com que faz que, na minha opinião, seja diferenciada da maioria de todas. Mas isto não tira-nos também a ambição e não nos tira também a convicção que não temos poder para poder discutir este jogo. Claro que eu não penso e os meus jogadores não pensam e amanhã vamos tentar que isso aconteça, que sejamos uma equipa que possa discutir o jogo. E para isso preparámos bem, dentro do limite do tempo. O bem foi um dia, não é? O ideal é pelo menos que tivesse sido 2 dias. E respondendo concretamente ao objetivo da pergunta, se um ponto nos satisfazia, claro que a gente vai para o jogo com a sensação que sabemos que há aqui vários dados que são fundamentais para nós, porque já passei isto aos jogadores, não tenho problema nenhum de dizer-vos, não vai ser um jogo que vai ser 0-0. Quase tenho a certeza absoluta que o Bayern Munique faz golos e, portanto, à partida, não é? Porque o Bayern Munique até agora ainda não houve um jogo que não tenha feito golos, não é? E isso pressupõe que a equipa tem que ter uma boa capacidade, não só técnica, tática, mas também psicológica, para saber conviver com o jogo que muitas das vezes vai estar por baixo. E isso foi aquilo que nós fizemos durante a semana, preparar a equipa e principalmente no último dia, não é? Porque durante a semana foi mais recuperar, para poder discutir o jogo. E se eu pudesse escolher, escolhesse 3 pontos, mas se eu não puder ganhar, 1 ponto já é bom. Jorge Jesus, boa tarde, Paulo Pereira TV. Será possível surpreender este Bayern Munique como o Benfica surpreendeu o Barcelona, sendo que esse foi com certeza que um dos jogos que foi analisado pela equipa alemã será mais difícil? Exatamente. Enquanto o Barcelona sabia que o Benfica é uma equipa com poder, mas nunca pensava que nós pudéssemos fazer o jogo que fizemos. A equipa do Bayern Munique já tem um dado, não é? Já tem um dado dizendo que o Benfica ganhou 3-0 ao Barcelona, como eles ganharam também 3-0 ao Barcelona. Portanto, eles já estão com o alerta, não é? Mas isso, o jogo também tem várias nuances que nós treinadores
não sabemos o que é que vai acontecer, é assim, não é? Não é uma ciência exata, se fosse uma ciência exata era mais fácil. E portanto, acredito que o Bayern de Munique esteja muito mais, neste momento, muito mais focado naquilo que o Benfica pode fazer e menos surpreendido que a equipa do Barcelona. RTP. Boa tarde, Jorge Jesus, João Miguel Nunes, RTP. Na sequência daquilo que vinha a dizer, pergunto-lhe claramente se acha que o Bayern é favorito para este jogo e depois, se no seu entender, estes dois jogos poderão já decidir aquilo que poderá ser a passagem das equipas, ou seja, se sentir que pontuando com o Bayern, a próxima fase está praticamente garantida. Qual foi a outra pergunta? Foi duas. Essa e é? Bem, não preciso estar isto é teórico, não é? Mas ninguém tem dúvida, uma equipa que nos últimos 4 anos tem 4 derrotas nas Champions, não é? Portanto, isto aqui são sinais evidentes que perde um jogo durante uma Champions, não perde mais que um jogo nestes últimos 4 anos. Portanto, isto já diz tudo, não é? Portanto, claro que à partida, nas casas de apostas, a gente deve ter 5%, não faço ideia, não é? Mas o futebol não é isso. O futebol não é isso tudo, não é? É um sinal, mas no futebol, porque já estive do outro lado, não é? Que digo que nem sempre os melhores ganham e com esse favoritismo todo pode acontecer que nem sempre o melhor, que à partida pensa-se que é melhor, possa ganhar o jogo, e é nisso que nós nos vamos bater, nas nossas possibilidades. Não vou dizer que é 5%, mas acho que temos muito mais possibilidades de que esses 5%, que já ouvi alguém nos dar como hipótese neste jogo. O que é que a gente pensa e acredita? Acreditamos na nossa qualidade coletiva, acreditamos que temos jogadores para fazer a diferença também individual, e isso qualifica-nos para uma equipa também com poder. E portanto acreditamos que podemos disputar este jogo, não direi taco a taco, porque eu sei que o Bayern de Munique vai ter mais tempo de posse de bola, mas isso não quer dizer que seja sinónimo de poder vencer o jogo. Agora nós temos que ser perfeitos nos poucos momentos do jogo, ou nos muitos momentos do jogo que tenhamos que fazer como a nossa organização defensiva, para poder fazer aqui um equilíbrio com esta equipa do Bayern de Munique, para poder pensar que temos possibilidades de sair daqui amanhã com pontos, que é isso que interessa. CMTV. Diz o que era, o que é que faltou? Era só para perguntar a questão de se achava que pontuando neste jogo. Sim. Eu já respondo. Boa tarde, Jorge Jesus, Pedro Prata, CMTV. Já disse aqui que o Bayern é a melhor equipa do mundo e também já disse que está ciente da capacidade finalizadora do Bayern. Faça isto tudo, tem receio de amanhã ser goleado? Há essa hipótese na sua cabeça? Há hipótese, se calhar na maioria de muitas pessoas, não é? Mas não há essa hipótese na cabeça do treinador do Benfica nem dos jogadores do Benfica, e penso também não há na massa associativa. Agora, no jogo, o futebol, pode acontecer muitas vezes estas situações, não é? Agora nós acreditamos que temos possibilidades, que é aquilo que eu tenho estado aqui portanto, a passar, a responder às vossas perguntas, que nós vamos convictos para o jogo, que temos possibilidades de sair do jogo com pontos. E, portanto, ao pensar que a gente pensa positivamente, e tanto que é assim que vocês vão ter a oportunidade de amanhã ver a equipa que eu vou lançar no jogo. Vou lançar uma equipa para a frente, não é para trás, não é? E, portanto, com jogadores muito criativos, que são jogadores que são rápidos, de forma que a gente possa não respeitar, e respeitamos o Bayern de Munique, que é que não há de respeitar. Não sou eu que digo
que é só a melhor equipa do mundo, porque se calhar 70% das pessoas atualmente, porque isto é ciclos, não é? Amanhã, se calhar para o ano pode ser outra, e portanto são ideias que não vamos para dentro do jogo a pensar que podemos ser goleados. Não é assim que a gente pensa. A gente acredita na nossa capacidade e vamos para o jogo a pensar que poderemos ganhar. Depois vamos ver o que é que o jogo dita. E respondendo ainda à pergunta do colega, é verdade, se o Benfica amanhã pontuar, com a vitória que já teve sobre o Barcelona, que nos dá aqui alguma folga entre aspas para sonhar que podemos ser uma das equipas que podemos passar esta fase de grupos. Sport TV. Boa tarde, Walter Madureira, em direto para a Sport TV. O senhor tem muita experiência e são reconhecidas muitas qualidades técnico-táticas. Podemos esperar da sua parte alguma surpresa para amanhã, por um lado, e se há jogadores do Bayern que lhe têm tirado o sono, como é que se separam aqueles jogadores com tanta qualidade? Surpresas. A única surpresa que podemos lançar no jogo, porque a minha forma de olhar para o jogo muitas das vezes, tu tens ideias defensivas, tens sempre que te adaptar, seja o que o adversário for, seja o Bayern de Munique como seja o Trofense. Aquela ideia de alguns treinadores que dizem que a gente tem uma ideia e a nossa ideia é sempre a mesma, isso é mentira. É mentira, o futebol é adaptação e portanto vamos tentar, como é óbvio, anular alguns pontos fortes do Bayern de Munique, não é? Como eles também vão tentar fazer com o Benfica, por marcações individuais, não, mas com ideias coletivas, que é a nossa forma de defender, tentar que esta equipa não jogue muito entre linhas, porque é um dos fortes desta equipa, é com esses jogadores, principalmente os dos três avançados, mais o Sané e o Müller, a jogarem entre linhas, que faz com que essa equipa depois seja muito forte em cima da última linha. Vamos tentar que isso não aconteça e, portanto, como eu já disse aqui, o momento mais importante para o Benfica amanhã é ter uma boa organização defensiva. Se conseguir ter uma boa organização defensiva, vai discutir o jogo, não tenho dúvida nenhuma. Bola. Boa tarde, Jorge Jesus. Rui Melo, para o Jornal A Bola. Pelo que li, o Alfonso Davies não joga amanhã. Acha que esta ausência pode até provocar nuances no Benfica, se calhar no plano que estava à espera? E se o Rafa, se ele está preparado para ir a jogo e se ele pode ser um dos segredos para amanhã, para o jogo do Benfica? É uma pergunta interessante, porque eu também já pensei nela. Não jogando o Davies, como eu considero atualmente talvez o melhor lateral esquerdo do futebol do mundo, que possa mexer comigo em relação a poder olhar para o jogo como estratégia de outra maneira. Eu à partida lancei o jogo com ele no jogo, o lateral esquerdo, o David, não jogando. Amanhã ainda tenho um treino de manhã para ter a certeza mais daquilo que a gente pode lançar no jogo, porque não jogando o David pode haver ali alguns jogadores da equipa do Bayern Munique que vão mudar de posição, não é? E se calhar jogando com uma linha de 4, se calhar um bocadinho não, muito diferente, e isso faz com que eu até amanhã me vá preocupar um pouco sobre esse tema, mas é verdade que não jogando já está a mexer um pouco comigo daquilo que eu tinha preparado para o jogo. Record. Boa tarde, Mr. Flávio Silva, do Jornal Record. O Benfica venceu inequivocamente o Barcelona por 3-0 e o que lhe pergunto é se uma exibição desse nível é o garante de pontos amanhã ou é preciso mais do que isso para retirar pontos ao Bayern. Pergunto-lhe ainda, teve uma má notícia esta semana, várias até, mas uma em relação ao Rodrigo Pinho, pela lesão prolongada que vai ter, e se pensa que em janeiro é preciso outro avançado para deixar o plantel?
A equipa do Barcelona e do Bayern são equipas completamente diferentes, cada uma com uma ideia de jogo, ou se quisermos assim falar mais fácil de futebol, com mais estilo, com a equipa do Barcelona muito mais refinada no ponto de vista posicional, de ataque posicional, enquanto a equipa do Bayern é uma equipa muito mais virada para o golo, muito mais rápida nas suas decisões ofensivas e mais, na minha opinião, mais difícil de parar. E portanto não posso fazer uma comparação uma coisa com a outra, porque são incomparáveis naquilo que é o jogo ofensivo de ambos. Quanto ao Rodrigo Pinho, é um jogador que não teve sorte, logo no princípio da época fez uma pequena cirurgia que tirou da pré-época, tirou do começo do campeonato. Agora que estava a recuperar, voltou a ter um problema agora muito mais grave, que vai, como vocês já sabem, vai o tirar praticamente este ano do jogo, o mínimo de 6 a 8 meses, e portanto agora ele vai ter que saber conviver com isto, faz parte da nossa profissão, neste caso ele que já é jogador, eu já não sou treinador, faz parte da profissão, e seguramente ele vai para o ano aparecer muito mais forte, porque valor ele tem, acreditamos muito no valor dele e vamos continuar a acreditar. Boa tarde, Jorge Jesus, Marco Gonçalves do Jornal Jogo. Pegando ainda na questão de Barcelona e Bayern, já aqui tinha falado uma vez de teve que passar muita matéria aos seus jogadores a propósito do jogo com o Barcelona. Pergunto-lhe se, por ser classificando o Bayern como a melhor equipa do mundo, teve que carregar um bocadinho mais na matéria para este jogo, e insisti na pergunta do meu colega se o Rafa estará pronto para amanhã. É verdade, eu principalmente falo por mim, em função dos adversários, a gente tem, como é óbvio, mais ou menos argumentos para passar à equipa dentro do que é a ideia dos nossos adversários. E o Bayern é uma equipa que tem muitos argumentos e, portanto, foi muito mais pormenorizado e muito mais com mais tempo, de forma que o nosso jogo, que a gente considera jogo de sala, fosse mais jogo que o jogo que a gente tem que fazer, ou seja, que aquilo que eu tinha que preparar no campo, porque eu no campo tive um dia para treinar, mas em termos de jogo, que eu chamo jogo de sala, tive mais horas e mais tempo para preparar, e, portanto foi isso que fizemos. Quanto à outra pergunta do Rafa, o Rafa amanhã ainda vamos treinar, não é? O Rafa está em condições para o jogo, e se não acontecer nada, a gente hoje um jogador de um momento para o outro, qualquer coisinha, um sopro, já fica de fora, não é? Como vocês sabem. E portanto, se não acontecer nada, vai ser lançado no jogo. Última pergunta para o 0-0. Boa tarde, Ricardo Miguel Gonçalves, para 0-0. Perguntava-lhe acerca das dinâmicas ofensivas do Bayern, que tantas vezes causam problemas, que nunca mais acabam para os adversários, uma equipa que tem tendência muitas vezes a ganhar por bastantes golos. Tem tendência também a juntar muitos homens no ataque, muitas vezes sobe o lateral, sobe o médio centro desse lado, sobe o extremo e juntam 3, 4 jogadores entre o meio campo e a defesa adversária. Como é que o Benfica pode contrariar essas dinâmicas, especialmente quando tantos homens no ataque, enquanto mesmo assim existe Lewandowski na frente, uma referência clara, que é um dos melhores do mundo a fazê-lo também? Sim, é essas variantes todas ofensivas que a equipa do Bayern tem, e que acabaste agora de falar em algumas, e que a gente só os pode anular e equilibrar, primeiro conhecendo-as, não é? Como é que elas se desenvolvem, e depois trabalhando coletivamente, uma ideia coletiva defensiva, não é? De forma que tu possas anular os espaços que essa equipa, neste caso essa equipa, quer ganhar,
o espaço a quem defende, neste caso é o Benfica, e no único dia que tivemos de preparação para o jogo no campo, foi isso que fizemos, e vamos ver se agora amanhã, que se as nossas ideias, neste caso estamos a falar defensivamente, porque tu estás-me a falar ofensivamente da equipa do Bayern de Munique, se vão entrar no jogo ou não, eu acredito que sim, pelo aquilo que fizemos no treino, pela qualidade da equipa que tem defensivamente. Agora, é isso que eu digo, o jogo agora é que vai dizer se de facto a gente consegue parar esta equipa ou não. Foi falha minha, afinal há uma nova última pergunta que é para o David, eu não vi o sinal dele. Agora é que é a última. David Marques, Mais Futebol. O Jorge, depois do jogo com o Barcelona, disse que não tinha muitas dúvidas de que o primeiro lugar neste grupo ia para o Bayern de Munique. Pergunto-lhe nesse sentido se não acredita na possibilidade de o Benfica somar mais pontos do que o Bayern de Munique nestes 2 jogos que vão ter entre si, e já agora se a chave do sucesso do Benfica para o jogo de amanhã está no fundo em sentir-se confortável quando for forçado, e vai ser forçado muitas vezes, teoricamente, a sair da sua zona de conforto. Bom, eu fui. Uma coisa é ser realista em relação àquilo que pode acontecer ao Benfica e ao Bayern de Munique, não só nos 2 jogos, mas na soma dos 6 jogos, não é? Que é os jogos do grupo. E, portanto, independentemente de nós jogarmos 2 vezes com o Bayern de Munique, e isso é o sentido da sua pergunta, é se eu acredito as 2 vezes que jogar com o Bayern de Munique, se a equipa tem possibilidade de somar pontos ou não. Claro que tem, mas isso também não invalida que eu também perceba que o Bayern de Munique tem capacidade para depois nos outros 4 jogos fazer 4 vitórias e portanto que garanta na mesma o primeiro lugar. E portanto isto é olhar, não é? É olhar para os adversários sem medo nenhum, mas olhar para os adversários com aquilo que é o valor delas, que é o caso deste Bayern de Munique. E foi como eu já respondi a vários colegas seus, nós amanhã vamos para o jogo, sabendo que essa equipa é tudo isso, mas também sabendo que o Benfica também tem muita coisa positiva que pode disputar o jogo, e quando eu digo disputar o jogo, estar dentro de um patamar de 3 a 1 ponto, que é aquilo que a gente quer, não é? E portanto é para isso que nós trabalhamos um dia, para que esta equipa possa amanhã apresentar-se, esta Benfica, de forma a poder anular todo esse poder que nós falamos todos aqui, e principalmente vocês, reconhecem isso, anular essa capacidade ofensiva do Bayern de Munique. Tá? Boa tarde a todos e obrigado. De interrogação nesta conferência de imprensa, mas uma coisa